Muito obrigado, Sua Excelência Vereador Ricardo Santos, senhores parlamentares, senhoras e senhores presentes ao nosso plenário, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nosso bom dia. Senhor presidente e senhores parlamentares, qual a importância no parlamento, na Câmara de Vereadores, para a nossa cidade? Para muitos não deve de ter importância, porque desconsideram, desconhecem os senhores parlamentares, mas para a grande maioria da população nós temos um papel fundamental, que é fazer aquilo que todos deveriam de fazer em ajudar o governo. Um governo que às vezes não reconhece essa casa e não quer ajuda, porque se sente independente. Agora, exclusivamente o governo do atual prefeito Eduardo Leite e da Paula Mascarenhas, que são juntos, se a cidade está nessa situação, os dois são responsáveis. Nós e o prefeito Eduardo deveria de reconhecer muito mais essa casa, porque ele foi presidente aqui desse parlamento. E às vezes o governo acha que os vereadores só estão perseguindo. E às vezes os vereadores que pertencem à base do governo acham que a oposição só faz crítica por fazer. Não. As críticas que nós muitas vezes fizemos aqui, já fizemos elogio também, em muitas situações, é para alertar o governo de que as coisas estão erradas. Fizemos isso, meu querido vereador Marcos Cunha, no caso da Falcone. Foi a Câmara que alertou que o governo estava errando e estava roubando o dinheiro do povo, falando na linguagem que o povo tem que entender que está nos assistindo. E nós alertamos. E a Justiça cassou. Se não tivesse a Câmara de Vereadores, estava lá, o dinheiro que está faltando para a merenda, estava indo para as relações do prefeito com a Falcone e seu grupo. Se a Câmara de Vereadores de Pelotas, os senhores parlamentares, não tivesse alertado, meu querido vereador Ademar Ornel, que a prefeitura estava fazendo a licitação errada, estava direcionada, não teria acontecido o que aconteceu, porque estava fazendo errado, e aí não ia ter a licitação. Aí diz que a Câmara é que não queria. É o contrário, a Câmara sempre quis a licitação. E o governo embutiu a licitação da colônia junto e a lei não permitia. É uma pena que os vereadores da base do governo e o líder do governo fala e foge, tem medo do debate. Tem medo, eles fogem, ficam com medinho, eles fogem do debate. Aí fogem do plenário. Essa casa tinha que ter mais oportunidade de debater, para dizer a realidade para eles. Se não é a Câmara de Vereadores, meu querido prefeito Eduardo, a secretária Lúcia foi afastada de educação. Por que ela foi afastada? Porque a Câmara denunciou que ela fez um contrato de 3 milhões de reais com uma empresa e empregou a sua nora. Por isso que não tem limpeza nas escolas, porque botaram a equipe de limpeza os amigos. E esse é o papel da Câmara de Vereadores, fiscalizar os atos do Executivo. Cobrar. Meu querido vereador Roger Ney, eu e Vossa Excelência está ali, a representação lá da associação do nosso bairro, só eu e o senhor sabemos que nós somos massacrados, criticados por morar lá no bairro. Está na situação que está. Aí a culpa é minha e do senhor. Lá no bairro Santa Terezinha ninguém se lembra que tem prefeito. Se lembra que tem vereador. Mas só não se lembra que o vereador não tem a máquina. Só não se lembra que o vereador não tem a pá, não tem a patrola, não tem o saibro. Vocês já, se eu tivesse isso, eu não estaria fazendo as coisas no meu bairro? O vereador Roger também não estaria? Os vereadores não estariam fazendo? Mas não. As grandes obras acontecem onde já tem. E isso eu acho que é a política errada. O tempo que for asfaltar de novo a Santa Clara, fizeram a Avenida São Jorge. Por quê? Porque foi uma opção do governo. Mas lá já era calçado, asfaltado. Então, isso é a reflexão que o povo precisa fazer.
por que é a terceira vez que está tendo obra na nossa General Osório? Pela terceira vez, estão fazendo asfalto de novo na Osório. Menos de 10 anos. E as outras vias? Tem obras que são importantes, a gente reconhece, a gente sempre... E eu nunca fiz nenhuma crítica aqui que não fosse para ser observada. E eu também elogio. Eu acho que obras importantes, a 25 de julho, a ligação da Silveira, que é um sonho de muitos anos, a Leopoldo Brode, tudo são obras importantes, sem dúvida nenhuma. Agora tem outras obras que, no meu entender, não eram necessárias agora. Mas o papel do parlamentar é fiscalizar. As decisões das obras lá são do prefeito. O prefeito Eduardo que decide a sua equipe aonde vai acontecer as obras. Assim como nós ontem caminhamos lá na nossa Ilha da Páscoa, que nós temos caminhado toda a Zona Norte lá para conversar com a população, e vimos lá o estado que está. Aí vimos lá a prefeitura abrir. Foi a primeira vez que eu vejo fazer obra ao contrário. Eu nunca vi disso. As valetas fizeram a água subir. É só em Pelotas que eles conseguem essa mágica. Então, senhor presidente, senhores parlamentares, a população que nos assiste, nós precisamos dialogar, entender que as obras são importantes. Agora a saúde é prioridade. A UPA só foi aberta porque foi um projeto eleitoral, porque está lá. Agora eles dispensaram a licitação e mais uma vez foi dado para uma empresa amiga do prefeito, que nós já pedimos uma cópia da dispensa. Dispensar a licitação para a população entender é quando eu escolho quem eu quero. Vou escolher o vereador Marcola para fazer a obra porque ele é meu amigo. E foi que agora o prefeito fez mais 2 milhões de reais lá para concluir a UPA da Bento Gonçalves. Só que a população, infelizmente, não consegue ver isso, porque, graças a Deus ainda, presidente, nós temos aqui o nosso canal da TV Câmara, que vai se tornar aberto para a população ver a realidade de Pelotas. É tudo blindado. O Diário Popular, meu querido Anselmo Rodrigues, no domingo foi sensacional, era só ele pegar, a gente tem que botar uma faixa lá na frente, Beto Z3. Quem viu o Diário Popular online domingo, eles botaram campanha antecipada. Só não foi como nós denunciamos aqui o vídeo do prefeito dentro do gabinete. O prefeito gravou um vídeo dentro do gabinete chamando votos já para dizendo que a sua candidata seria a Paula, dentro do gabinete. E foi cassado na justiça. E domingo o Diário Popular botou a foto da Paula. Paula é pré-candidato e o número atrás já. E o número atrás. E o Anselmo nem foto botaram. Aí a gente vê, mas também o governo botou quantos milhões lá no Diário Popular de dinheiro? Aí é fácil. É fácil lidar com essa situação. A gente quer ver o governo, a gente precisa que o governo olhe para os pobres, prefeito Eduardo. Mas o seu governo está chegando no final. O seu governo e o da Paula. Nunca o prefeito Eduardo. E por sinal, nós temos que dizer, quem governou essa cidade foi a Paula. O Eduardo só passava em São Paulo. Ele tem que dizer quais as relações dele em São Paulo. Todo mundo vai em Brasília buscar dinheiro. Todo mundo vai em Porto Alegre. O Eduardo vai em São Paulo. Governo, Eduardo e Paula. A Paula governou mais que eles. Vão ter que até pedir esse levantamento. Quantos dias? Eu vou apresentar o pedido de informação para saber quantos dias o prefeito teve afastado durante o seu mandato. Queremos saber. Queremos saber. Saber, meu querido vereador Ricardo Santos, que aqueles senhores e senhoras que estão ali, moradores lá da ocupação, lá do aeroporto, eles só ocuparam lá porque não tiveram um governo que desse oportunidade de olhar e saber que a gente pode ter loteamentos populares. Fico dependendo do governo federal. Fico dependendo do governo federal do programa Minha Casa Minha Vida, que tem 10 mil inscritos. E aí, depois na hora de entregar as casinhas, tem gente com melhor condição de vida do que eu morando nas casinhas e o povo lá ocupando. Cargos de confiança, irmão de fulano, do Beltrano e do Ciclano estão lá. Passa nesses condomínios aí. E o povo continua lá precisando morar. Nós precisamos saber que muitas coisas aconteceram. Sim, positivas nós reconhecemos. E todas as críticas que são feitas aqui são para melhorar as condições. Porque aqui nós defendemos o interesse do povo. Defendemos o dinheiro do povo sofrido dos bairros e das vilas.
E mais uma vez, presidente, eu vou concluir. Hoje de manhã eu falava para o vereador Edmar Campos. Agora lá, Bom Jesus, está um canteiro de asfalto. É asfalto e tudo que havia. É só obra eleitoreira. Eu já disse para os moradores, meu querido Benedito, o senhor que é presidente da associação que está aí, lá na Francisco Ferreira Veloso, eles vão asfaltar. O asfalto vai durar 1 ano, porque é só largar o asfalto em cima da terra. Isso é botar o dinheiro do povo fora. É só ir lá na São José, na São Miguel, lá no bairro Santa Terezinha, a mesma obra eleitoreira. E o povo, tá bom, o prefeito asfaltou aqui. Agora estão lá pedindo para tirar o asfalto, está tudo numa buraqueira, não pode passar máquina. E é isso que estão fazendo na Bom Jesus. Vão fazer lá na Ferreira Veloso, lá na nossa comunidade. E eu já disse, olha pessoal, depois não adianta bater. Estou avisando. Então, senhor presidente, senhores parlamentares, nosso papel é esse. Fiscalizar, lutar, buscar as melhorias que o povo precisa. Meu querido vereador Anderson Garcia tem sofrido demais lá no seu Fragata. Aí agora ganhou a Brinha da Duque. Ganhou a Brinha da Duque. Mas lá dentro do bairro, ele não consegue andar. Ele não consegue andar, ele sabe que é a realidade. Porque está mal. A Duque já era asfaltada. Nós precisamos fazer lá dentro. Lá onde o povo precisa. Isso é enxergar e trabalhar e fazer as coisas para os pobres. Portanto, senhor presidente e senhores parlamentares, fica o nosso registro. E ainda que o senhor permite que os poucos minutos que me restam, presidente. Não, só para registrar que o governo fez um trabalho excelente nesse lugar. Ele deixou demolir tudo. Deixou estragar tudo, não recuperava nada. Agora está fazendo no centro aqui como se fosse obra nova. Mas, na verdade, não conservou o que tinha que ter conservado. Se tivesse conservado, se tivesse cuidado, poderia estar hoje destinando esses recursos para as vilas. Mas não, abandonou a cidade. Aí deixou deteriorar, dizer que deteriorou. A buracama. Aí agora basta o asfalto e diz que é obra nova. Obra nova na Osório, que sempre teve pavimentação. E as pedrinhas sumiram, presidente. Cavaram lá e as pedrinhas que estavam boas da Osório, que podiam calçar alguma rua, sumiram. Onde foi parar as pedrinhas do calçamento? Ninguém sabe, ninguém viu. Portanto, senhor presidente e senhores parlamentares, como disse, as críticas são todas construtivas, serve para o prefeito refletir, ninguém aqui está fazendo críticas, sim para ele refletir, denunciamos as irregularidades. Se não tivesse irregularidade, a justiça não cassava o contrato da Falcone, muito menos o contrato da limpeza. É porque a Câmara denunciou. Senão, não tinha problema nenhum. E ainda, eu sempre reconheço, tenho que registrar aqui, os problemas, vereador Marcos Cunha, presidente, para concluir, Vossa Excelência, que é professor, vereador Marcos Cunha, que é professor, Toninho, que é professor em Direito de Moradia, nessa casa nos dá aula. Está ali 2 professoras que foram enganadas por esse governo. Se inscreveram, fizeram a seleção, levaram a documentação, saiu seus nomes no jornal, pediram demissão de outro emprego, porque graças a Deus ele conseguiu um empreguinho melhor. Chegaram lá, aí o secretário disse assim, olha, vocês não podem não, viu? Vocês não podem não, porque a lei lá não diz que tinha que ter magistério. E foram chamadas, foram selecionadas, passaram por seleção, tinha 10 mil pessoas. E aí, quem é que vai pagar o prejuízo delas? Ninguém. Quem vai pagar é as coitadas que vão ficar, infelizmente, mais uma vez, sem condições de assumir o posto. Esse é o papel, senhor presidente e senhores parlamentares. E, por último, quero só registrar, que registre nessa casa, e aí na prefeitura eles nos assistem, quero aqui, em nome dos moradores do bairro Picrespo, agradecer ele que tem nos recebido sempre, que é o secretário Ademir, secretário de Obras, que não fecha a porta para ninguém, que é do PTB, nosso parceiro, que está recuperando calçamento lá na Barão de Tramandaí, que a gente teve lá e pediu uma obra importante, no outro dia ele mandou as equipes lá. A gente tem que reconhecer isso também. Eles têm que entender que eu não peço nada para mim, o que eu peço é para a população. A gente pede é para o povo. Nenhum vereador quer nada para ele. O vereador quer é que seja atendido os anseios da população. Muito obrigado, senhor presidente.